Houve várias intercorrências, precatórias, ausências, incidentes que me impediram de pôr fim a esse processo antes das eleições próximas passadas. A nossa intenção era julgar antes das eleições passadas. Infelizmente não foi possível. Por que eu queria julgar antes? Para não influenciar e para não dificultar as eleições. Mas, infelizmente, não foi possível, não por culpa do Poder Judiciário, mas por esses azares, por essas intercorrências do processo. Então, sobraram algumas diligências que foram realizadas. A última oitiva foi no dia de hoje. Agora estou juntando rapidamente um documento, estou abrindo vista para a defesa em uníssono, para o Ministério Público prestar alegações finais e, em seguida, para a defesa em uníssono também apresentar suas alegações finais para que nós possamos finalmente julgar o processo o mais tardar até o final de fevereiro. Ao final de fevereiro, então, já sairia uma sentença? Sim, os senhores terão, se Deus quiser, se me der saúde, se não houver nenhum novo incidente, e não vejo espaço para isso mais no arcabouço jurídico brasileiro, se não houver mais nenhum novo incidente, até meados, estourando, final de fevereiro, o processo está julgado com sentença lançada em primeira instância. E hoje, a oitiva de hoje, doutor, foi satisfatória? Veio a colaborar com as investigações, com as informações? Foi satisfatória no sentido que as partes fizeram as perguntas que bem quiseram, né? Não houve exorbitância na instrução, as perguntas foram suficientes, a testemunha esclareceu os pontos que as partes ainda consideravam obscuros e, finalmente, conseguimos uma satisfação plena. Conseguimos esgotar a prova de maneira plena para que tanto os contendores, né, tanto as partes, quanto o juiz possam se postar diante desse drama humano sem que pairem quaisquer dúvidas nas suas consciências. Doutor, liberando a sentença desse caso, o caso da Santa Casa deve entrar em pauta? O caso da Santa Casa teve um trâmite totalmente diferente. Eu, ao receber a denúncia, eu não contemplei todo o pedido do Ministério Público, eu absolvi sumariamente 2 réus, o Ministério Público não se conformou com essa decisão, como é seu direito, e como é seu direito, recorreu para reinserir esses 2 réus na acusação. E aí isso ainda está indo tramitar no Tribunal de Justiça. Então, o processo da Santa Casa, ele está tendo um trâmite totalmente divergente por causas esperadas, porém não decorrentes de culpa ou de atraso de quem quer que seja, né? Os recursos dentro do processo penal são coisas da vida, que nós temos que entender, mas que infelizmente tem o condão não intencional de atrasar a marcha do processo. Doutor, para mim entender, o caso da Santa Casa, o senhor chegou a proferir a sentença? Eu proferi uma decisão interlocutória recebendo a denúncia. A lei diz, havendo indício de autoria e de materialidade, recebe-se a denúncia. Ou seja, se há indício da prática de crime e indício de que o denunciado cometeu esse crime, nós estamos falando de um juízo de possibilidade. Ainda não houve a decisão. Não é nem de probabilidade. Ou seja, é possível que tenha ocorrido um crime e é possível que o réu seja o autor desse crime. Então, recebo a denúncia e admito o processo. No caso do processo da Santa Casa, ao receber a denúncia, eu nem sequer admiti a possibilidade da prática do crime por parte de 2 dos acusados, que eu absolvi sumariamente. Quem são, doutor? Eu me recordo do Lucas, do filho do acusado Adalberto, e me recordo da Adriane,
que eu acho que é a Adriane, que teria apenas cedido a conta. Eu acho que também o senhor Zezão, mas eu não me lembro mais. 2 ou 3 dos acusados foram absolvidos sumariamente. E aí foi que aconteceu o recurso do MP. Houve o recurso do MP para novamente inseri-los na denúncia, obrigar a ação penal contra eles. E nesse caso o promotor de justiça também é outro, é o doutor... Não, o promotor recorreu. O promotor daqui, o doutor Fábio, da Santa Casa, o doutor Fábio Valera. Ele entrou com recurso sentido estrito, né? Eu, em juízo de retratação, mantive a minha decisão, foi ouvida a defesa, formou-se um instrumento, o que é? Autos apartados, com o recurso, a documentação necessária para instruir o recurso, as contrarrazões do recurso e a minha decisão no juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida. Então, tudo isso sobe para o tribunal, para que o tribunal, então, ou mantenha a minha decisão ou a reforme. Enquanto isso é julgado, o processo fica paralisado, aguardando a decisão deste recurso. Ponto. Agora, o Alexandre, que é réu no caso Santa Casa, hoje depôs como testemunha em um outro inquérito, em outro processo. Exato. Ele é réu no processo Santa Casa e é testemunha no processo da suposta compra de apoio político. E esse tem em andamento sério. Isso está encerrado, graças a Deus, isso é uma instrução hoje. Ele era a última testemunha a ser ouvida, e Alexandre aqui é testemunha, né? Ele é réu no outro. Aqui ele foi ouvido como testemunha, prestou o compromisso legal de dizer a verdade, e encerrou os trabalhos instrutórios com a colaboração das partes. As partes foram primorosas em ajudar na celeridade judicial, em não criar incidentes desnecessários. Todos se mostraram aí éticos ao longo dos trabalhos instrutórios. Eu só tenho a agradecer tanto ao doutor promotor quanto aos doutores advogados que ombrearam conosco aí na discussão honesta da causa justa. Agora, são 20 dias corridos, 10 para o Ministério Público, 10 para os advogados de defesa em conjunto. E o senhor, mesmo assim, nesses 20 dias, ainda pretende dar a sua decisão dentro de fevereiro? Eu pretendo que sim. Na verdade, seria 10 para cada advogado, mas nós combinamos que os 10 serão para todos, em uníssono, né? Eles vão, hoje em dia, com a tecnologia à disposição, né? Eles têm todo o processo já em banco de dados, na nuvem, no computador. É mais essa coisa de vista dos autos fora de cartório, é mais pro forma, para seguir os alfarrábios antigos e quase centenários dos nossos códigos, que determinam que as partes dê vista fora de cartório no prazo legal. Mas, na verdade, eles vão colaborar também nisso, apresentando alegações finais uníssonas, após a apresentação das falas do Ministério Público derradeiras. E o senhor, como pretende sentenciar ainda em fevereiro, então já tem, provavelmente, uma ideia formada em relação à sua decisão. É claro que nós vamos ler com atenção as alegações finais das partes, né? Mas também é claro que, como eu conduzi todo o processo, como eu presidi a instrução, os autos não são mais novidade para mim, né? E eu terei, é um processo que demanda, é verdade, um grande estudo, mas esse estudo já se iniciou, o que me propicia poder dizer com algum alento que eu não deva demorar mais com os autos no momento de sentenciá-los. Ô, doutor, agora saiu a sentença do doutor Renato, mas esse processo ainda pode se arrastar, porque cabe recurso, enfim. Sim, para qualquer lado cabe recurso. É uma mazela da justiça penal brasileira. A justiça monocrática é o primeiro round. Eu ouvi ontem, eu ouvi uma frase que eu, com 20 anos de magistratura, eu nunca ouvi. Um amigo meu contando que perdeu um processo cível aqui na comarca, mas que não vai recorrer, porque ao ler a sentença judicial, descobriu que de fato estava mesmo errado. Eu nunca ouvi isso na minha vida. As partes litigam, recorrem demais, e a lei
gera oportunidades demais de recurso. Então, as decisões dos juízes monocráticos raramente são autoexequíveis. Raramente, a contar de sua publicação, elas passam a valer para as partes. Elas geralmente têm que ser confirmadas e reconfirmadas e triconfirmadas por superiores instâncias, o que gera, primeiro, um menoscabo, um descrédito sobre a eficiência do Poder Judiciário. E segundo, uma morosidade processual que fere de morte, muitas vezes, o interesse das partes e a própria respeitabilidade da justiça como um todo. Uma outra dúvida. No caso da Santa Casa, paralisou todo o processo, o andamento do processo, em função de 3 envolvidos. No caso dos vereadores, vamos supor que 2 entrem com recurso em relação à decisão monocrática, outros não entram. Como é que é o comportamento do tribunal? Ele vai decidir também em conjunto? A decisão é una e indivisível. Então, se houve recurso da sentença, a sentença inteira espera o julgamento do recurso. O tribunal é que, ao julgar, ele não está preso apenas ao recurso. Ele revê o processo inteiro. Vou lhe dar um exemplo. Eu condeno 2 réus, o Joãozinho e o Pedrinho. Estou falando hipoteticamente, é claro. Só o Joãozinho recorre. O Pedrinho se conforma com a condenação. Nada impede o tribunal de absolver o Joãozinho e o Pedrinho, que não recorreu. Ok? O tribunal revê a causa toda, inclusive o que não foi alegado pelas partes. E o tribunal tem um tempo para isso? Não. E qual que é a média, geralmente? A justiça não tem prazo para decidir. O que se tornou uma garantia constitucional ao cidadão foi de obter justiça em um prazo razoável. É o que diz a Constituição Federal. Agora, o que é um prazo razoável? Isso aí varia de julgador para julgador. O Tribunal de Justiça Mineiro, o Tribunal Célere, causas desta natureza raramente demoram mais de 6 meses para ir e voltar julgadas.